Bom dia, Hare Krishna! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do GADIA, Grupo de Apoio ao Japa, que é uma parceria do Krishna Oeste Caxias do Sul e do professor Adhanata. Hoje o tema que o professor Adhanata abordará será simplesmente entoar e ouvir. Vamos a uma breve apresentação. Adhanata Das é graduado em língua portuguesa e pós-graduado em língua e literatura brasileira pelo NIMES. Tem proeficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. É especializado em língua sânscrita e literatura védica pelo Instituto Vaishnava de Ensino Superior de Mathura, na Índia. É formado em Yoga pela Faculdade de Educação Física, FMU, de São Paulo. Tem uma trajetória marcada por dedicação e estudos de longa data à consciência de Krishna. É membro da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, desde 1981. Iniciado em Bhakti Yoga por H.D. Goswami Acharadeva em 1985. É tradutor da editora BBT e também é escritor. Então, uns recadinhos aí, pessoal, por favor, mantenha os microfones fechados e, se possível, a câmera aberta para que o palestrante possa vê-los. Utilizem o chat para deixar suas perguntas ou se inscrever para falar. Pedimos a gentileza de não utilizar o recurso de levantar a mão. Então, muito obrigada. Com a palavra, professor Adhanata. Hare Krishna, Namastê, reverências, né? Namastê quer dizer reverências. Os devotos, às vezes, não gostam de Namastê. Namastê é coisa de yoga, né? Mas é interessante que Namastê quer dizer reverências a ti, né? Então, é um cumprimento extremamente Vaishnava também. Até Prabhupada usava, já vi cartas onde Prabhupada usa. Então, minhas saudações, realmente um prazer enorme estar aqui com vocês. Para iniciar, eu vou recapitular, né? Eu escrevi um texto no primeiro encontro, que foi no dia 17 de setembro de 2022. Né? Vamos fazendo história, né? Eu adoro história, eu quase estudei história. E adoro o registro da história. Então, você está me vendo, você abriu a tela para mim, é isso? Sim, Adhanata, teve essa possibilidade agora que eu falei que não estava tendo antes de destacar o vídeo. Tá bom. Tá? Tá ok. Bem? Eu particularmente prefiro ver as pessoas do que me ver, né? Tá, então eu vou voltar para aquela possibilidade. Não, mas assim, para mim agora, eu estou vendo, eu mudei aqui, eu mudei. Então, tá, eu estou vendo todo mundo, mas fica aí o que você quiser fazer, o que você preferir fazer. Que daí as pessoas te veem melhor. Tá bom, e eu prefiro assim, mas eu estou conseguindo ver todo mundo na tela. Então, tá perfeito. Beleza. Tá perfeito. Então, como eu estava falando, eu adoro história e eu acho que é importante a gente ter o registro histórico, né, do que a gente vai fazendo, registrando as coisas. E nessa data do início do lançamento desse projeto aqui, que nós denominamos GADIA, eu escrevi um texto que eu denominei Em Busca de Relações Mais Humanas. E eu vou insistir nessa temática aqui, sabe? Antes de começar a falar, eu vou insistir. Então, na primeira parte do texto, eu relembro a história desse encontro, da onde ele surgiu. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, começando pela história da criação deste grupo. Quando fiz um retiro com Satsvarupa Goswami, que é talvez o primeiro devoto que falou, foi o primeiro devoto a falar sobre japa, e a fazer retiros de japa. Então, eu me encontrei com ele num retiro em 94. Tive a oportunidade de ficar com ele lá um mês. Então, lá ele disse que alguns de seus discípulos tinham grupos de apoio ao japa. E aí eu fiquei muito inspirado, né? Eu achei tão lindo aquilo, assim, né? Fiquei muito inspirado com essa proposta. E aí, passados, 26 anos, talvez, foi só recentemente numa oficina de japa em Nova Gokula, em agosto, lá de Nova Gokula,
que esse projeto desabrochou, né? A gente fez um retiro em Nova Gokula. E agora, com a facilidade oferecida pela internet, tivemos a oportunidade de concretizar esse desejo, criando, então, esse encontro online, que pode reunir pessoas aí do Brasil inteiro, e depois deixar gravado e compartilhar, etc. Então, nesse dia 17 de setembro de 2022, nós lançamos esse projeto com o apoio da minha empreendedora irmã, Shri Yamuna, que eu agradeço demais, né? Sempre tão empenhada, nossa. E ela está, assim, num mês sabático, né? Ela até esse mês ela me pediu que ela precisava um descanso e tudo, mas ainda assim, o descanso dela é carregando pedra, né? Então, ela se empenhou demais, sempre se empenhando muito em divulgar, em me ajudar, em me apoiar. Então, temos que agradecer imensamente, porque isso é muito raro, né? Assim, termos amigos, né? Amigos é uma coisa muito rara, né? Como diz a Bíblia, quem tem um amigo tem um tesouro. Então, vamos guardar os nossos amigos no coração, né? Bom, a sigla GADJA, literalmente, ela significa Grupo de Apoio ao Japa. Eu tenho falado aqui no masculino, porque Japa é uma palavra masculina. É super estranho para nós, né, falarmos Japa como masculino, mas em sânscrito é masculino, não é feminino. A gente fala a Japa, mas na verdade não é. Mas aí eu acho que a gente criou um outro problema, porque volta e meia eu tenho um outro problema, porque falar o Japa parece que é um japonês, né? Estamos falando de um japonês. Então, não é, isso é verdade, isso não é anedota, não. Eu dei uma aula e na aula eu falei, no meio da aula, tinha um japonês, isso é verdade mesmo. Tinha um japonês na aula de japa. E aí, a certa altura, eu falei do Japamala. E aí as pessoas riram, pensando que eu estava brincando com ele, né? E, na verdade, eu não estava, eu estava falando, como vocês sabem, Japamala é o rosário de praticar japa, né? Então, assim, eu estou com uma dificuldade em definir exatamente qual vai ser o gênero aí da palavra japa, né? Mas japa em sânscrito é masculino. Então, a sigla japa, Grupo de Apoio ao Japa, também significa em sânscrito elefante, né? Então, a palavra gaja é elefante. E como vocês sabem, o elefante simboliza aquele que remove os obstáculos do caminho, isso é bem tradicional, todo mundo sabe disso, né? Assim, o objetivo desse grupo é que ele nos ajude a remover os obstáculos que nos impedem de saborear o néctar dos santos nomes de Irada e Krishna. Tá? Então, é um grupo para nos fortalecer, né? Nos ajudar mutuamente. O tema central desses encontros, obviamente, será Japa, né? Isso é óbvio. E assim, após falar do ideal, eu quero enfatizar, por isso que eu denominei esse texto de Em Busca de Relações Mais Humanas, porque especialmente quando a gente é um professor de yoga ou um professor no movimento Hare Krishna, as pessoas começam a criar imagens. Acho que naturalmente as pessoas criam imagem do professor. E quando o professor dá aula, né, a gente cria uma imagem dele. A gente não conhece o professor como ser humano, né? A gente conhece o professor como um palestrante. E quando o professor é bom, a gente começa a forjar imagens falsas, né? Acreditar que o professor é, assim, um ser extraordinário e tal. E, na verdade, o professor é um ser humano, né? Então, eu sou um ser humano e eu estou querendo enfatizar isso. E eu vou bater nessa tecla porque eu não quero alimentar imagens falsas sobre mim, e ainda hoje mais fiquei inspirado. Eu vou falar para vocês depois, porque Krishna diz que ele é o bem-querente do devoto veraz. Então, assim, eu acho muito importante que a gente seja veraz, né? E eu acho importante que a gente fale da nossa realidade também. Então, falando sobre a minha realidade, né? Não só falando sobre o ideal, mas falando sobre o real, eu mesmo me pergunto, né? Quem sou eu para estar aqui a falar desse assunto, ainda mais
escrever um livro sobre o assunto, né? Eu mesmo tenho meus dilemas, né? Eu sou um neobarroco, assim, um ser neobarroco. Eu vivo em perene conflito dentro de mim mesmo, né? Entre a minha ânsia espiritual e os meus apegos materiais, né? Esse é o conflito perene do ser barroco, né? Do século XVII. E eu sou um ser neobarroco. Eu vivo nesse conflito perene, então eu me pergunto, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Cheio de desejos, cheio de apegos, né? Ah, que não desenvolvi amor por Krishna, nem por esse santo nome, embora eu ame cantar, nunca tenha deixado de cantar por 40 anos, mas ainda assim, esse santo nome não desabrochou plenamente para mim ainda. Então, eu fico, quem sou eu? Então, eu me pergunto isso, né? E aí, em minha defesa, né, eu fico pensando comigo mesmo, por isso eu escrevi tudo isso aqui. Em minha defesa, eu responderia o seguinte: primeiro, não estou aqui como professor da matéria, tá? Não sou mestre, não sou professor, não sou doutor do assunto. Eu estou aqui como um estudante desejoso de aprender e de compartilhar o pouco que eu sei. Eu me considero mais como aquele aluno que o professor às vezes escolhe, né? O mestre, sim, ele é o capacitado a distribuir. Prabhupada é a pessoa capacitada a distribuir o santo nome puramente, né? E ele certa vez disse que aqueles que o estão ajudando nessa missão são como seus assistentes, né? Ele diz que é como um assistente do Pujari, né? O Pujari pede uma coisa, ele vai lá e ajuda o Pujari, né? Então, nós somos todos assistentes de Prabhupada, da missão de Prabhupada. Então, eu estou aqui como um assistente dele, como um aluno que às vezes o professor escolhe, ah, você vai ser o monitor aí da turma, você ajuda os outros, entende? Então, eu estou aqui nesse papel, tá? Como estudante. Segundo, porque eu tenho a esperança de tanto tentar servir os devotos, que servir os devotos é a atividade mais gloriosa de todo esse processo. Então, essa é a minha esperança, né? De tanto tentar servir os devotos ensinando, eu vou acabar aprendendo, porque quando a gente serve os devotos, quando os devotos ficam felizes com a gente, Krishna fica feliz com a gente, e aí Krishna nos abençoa. Então, assim que o processo funciona, então esse é o meu segundo motivo. E aí o terceiro motivo é esse, né, de estar aqui em busca de apoio e ânimo de vocês, porque o grupo sempre nos fortalece, né, assim como os alcoólatras anônimos, né, diferentes pessoas se reúnem em grupos para se apoiar. E eu sempre brinco, né, que meu grande ídolo, com o qual eu sempre me identifico demais, é o demônio Vritrasura. Para quem não conhece, a história dele está lá no 6º canto do Bhagavatam. E assim, tem toda uma história, né, por trás, né? Tem toda uma série de histórias por trás da vida dele, por que que ele nasceu como um demônio, mas por algum motivo, né, que eu não vou contar aqui, mas ele acabou nascendo um demônio, mas ele pregou muito assim para Indra. Quando ele certa vez brigou com Indra, ele fez um discurso extraordinário sobre serviço devocional. Mas ele era um demônio, né? Então, assim, eu penso que isso é um conflito, né? Assim, um demônio que faz palestras extraordinárias. Então, ele é, para mim, um ídolo, né? Realmente, assim, acho encantador. É uma referência, né? Que aí até a gente vê, nossa, é uma pessoa com demônio, porque, assim, o que a gente quer dizer por demônio é uma pessoa que hedonista, né? Que só pensa em prazeres mundanos, etc.,
que é cético, que duvida de Deus, e uma série de coisas, né? Isso é o que significa asura, que a gente traduz como demônio. E a gente acaba tendo essas qualidades, né? Esses defeitos dos asuras, mas ainda assim a gente vê que até um asura ele tem a oportunidade de pregar sobre Krishna. Isso eu acho maravilhoso, isso me encanta. E assim, eu não sei por que cargas d'água, apesar de tudo, meus condicionamentos, minhas dificuldades, não sei por que Krishna me deu esse talento. Acho que é um certo dharma que eu tenho mesmo para ensinar, que realmente eu gosto de ensinar. E outra esperança minha é aquela apresentada por nossos grandes mestres, de que os caídos têm precedência na fila da misericórdia de Krishna. Isso também me anima muito, né? Isso é um fato. Há muitas passagens que vão falar isso, né? Que os mais caídos, eles têm precedência. E aí, então fica todo mundo lutando para estar lá no primeiro lugar da fila. Não, não, eu sou mais caído. Eu tenho que estar em primeiro lugar nessa fila aí para conseguir a misericórdia de Krishna. Então, eu oro e dependo das bênçãos e bem-querer dos devotos, sempre, para permanecer na consciência de Krishna. E espero que agora vocês, desiludidos comigo, né? Agora vocês já estão completamente desiludidos comigo, né? Já deixei claro que eu não sou nada do que vocês podiam imaginar. Eu digo apenas que será um prazer e uma honra se vocês permanecerem no grupo como meus irmãos, não como discípulos, como alunos. Não é isso que eu quero, não é essa relação que eu estou buscando aqui, tá? Eu estou buscando relação, como eu falei, relações humanas. Quero ser visto como uma pessoa humana. Quero que vocês tenham compaixão de mim com as minhas dificuldades, né? Porque assim a gente costuma não ter compaixão do professor, né? O professor é ideal, ele é perfeito, ele é maravilhoso, o mestre é assim, e aí ele não pode errar também. E eu não me enquadro nisso, entende? Eu quero lutar pela minha posição, por quem eu sou e por ter esse direito também, direito de ter minhas fraquezas, minha condição humana, cheia de defeitos e fraquezas, tá bom? Então, acho que eu vou repetir isso várias vezes, porque eu já fui acusado de criar uma imagem falsa de mim mesmo, né? Já me acusaram que eu fico falando bonito, né? E que isso faz com que as pessoas criem uma imagem falsa de mim. Então, eu vou insistir nessa tecla agora de desconstruir minha imagem falsa. Sou apenas um ser humano, tá bom? Cheio de defeitos e falhas e fraquezas. E talvez meu único mérito é de estar tentando, né? Então, estamos juntos, tá bom? Estamos aqui juntos. Então, é essa a minha introdução que eu acho que eu vou fazer sempre. Agora, toda vez que eu vou dar aula, agora eu vou tentar desconstruir a falsa imagem que as pessoas alimentam sobre mim. Então, vamos começar. E o tema que eu escolhi, que eu fiquei muito inspirado, que eu descobri... Eu estou sempre pesquisando o assunto, né? Então, eu descobri um devoto que criou um grupo lá na Índia. Ele é um devoto indiano e ele criou um grupo com um nome lindo. O nome do grupo é lindo. Eu até esqueci o nome do devoto, né? Mas o grupo tem um nome lindo. Ele chamou de Soulful Japa. Me parece que ele quis fazer uma espécie de um trocadilho com Mindful Japa, né? Que seria uma japa atenta, né? A gente fala muito isso, até já convidamos aqui meu irmão Ramacharita para falar sobre mindful, que quer dizer atenção plena, né? Mindful, está muito em moda mindful. Então, o que é um mindful japa?
né? Uma japa com atenção plena. Realmente é uma meta nossa, ter um mindful japa. Mas esse devoto, querendo brincar com isso, eu acho que ele denominou o grupo dele de... O site dele, na verdade, é Soulful Japa. Mind em sânscrito é mente, mind em inglês é mente, e soul em inglês é alma. Né? Então, Soulful seria como assim uma japa plena de alma. Né? Mindful é plena de atenção, né? Com a mente ali focada. E Soulful Japa é uma japa plena de alma. Muito lindo essa proposta, né? Proposta muito linda, uma japa plena de alma. E aí ele fala que o que ele quer ensinar é que a gente se eleve do mindless japa. Mindless. Mindless quer dizer japa sem atenção nenhuma, que é o mais comum. Mindless, literalmente, sem mente. Uma japa que, assim, não tem atenção nenhuma. Mas ele diz que a proposta dele também é mais do que mindful. Ela não é nem mindless e nem mindful. É mais do que mindful. É mais do que atenção plena. É soulful japa. É japa plena de alma. Plena de alma. Muito lindo isso. Né? Agora eu já estou assim... encantado com essa ideia e assim muito desejoso de me encontrar com esse devoto, estudar com esse devoto que faz esse trabalho. Na verdade, tem muitos devotos pelo mundo criando coisas bem bonitas. Encontrei um outro que tem um programa maravilhoso em Vrindavana. Ele tem um ashram, é um devoto de Sri Prabhupada, ele tem um ashram em Radha Kunda, lugar mais sagrado dos Gaudiya Vaishnavas, né, dos devotos de Radha e Krishna. Então, lá no Radha Kunda, ele tem um ashram dedicado a retiros de japa, com a meta de cantar 64 voltas. A ideia dele é ir para lá, quem for lá fazer retiro com ele, é de cantar 64 voltas por dia. Então, tem muita gente fazendo coisa muito inspiradora, isso é muito bom. E nós temos aqui o nosso projeto, o nosso humilde projeto também de ajudar nisso. Mas interessante que nesse site dele, sobre Soulful Japa, ele insiste muito, tanto os dois devotos, tanto o de Vrindavana quanto esse de Bangalore, eles estão insistindo, ambos insistem num ponto muito interessante, e é esse que eu escolhi para falar hoje, que é simplesmente ouvir e cantar. E tudo começa assim, com simplesmente ouvir e cantar. Isso parece uma coisa muito complicada para nós. Mas, segundo ambos os devotos, essa é a raiz da alma, da japa plena de alma, tá? Que passa pelo mindful. Ela passa pelo mindful também. A japa com alma, ela tem mindful, ela tem atenção plena também, obviamente. Ela só é mais do que isso. Como até o Ramananda compartilhou aí, o Rodrigo aqui, está chamado Rodrigo Luna, ele compartilhou com a gente uma historinha sobre a devota, né, que oferecia a casca de banana e jogava a banana fora, né? Vocês devem ter lido lá no grupo, acho que não foi no India Incrível, acho que ele compartilhou essa história. E ali se conta isso, né? Krishna diz que ele quer mais do que atenção plena, ele quer a alma mesmo. Ele quer a nossa alma, ele quer a nossa devoção. Então, isso é fato. Então, é mais do que mindful. A gente tem que querer mais do que mindful, almejar mais do que mindful. Mas, para isso, tem que ter mindful também. É mais do que mindful, mas mindful está incluído. Então, essa é a nossa proposta hoje. E eu vou
fazer um pouquinho com vocês hoje de uma prática. Vamos começar. Eu gosto de, tendo feito esse prólogo aqui, eu vou para uma prática. Vamos fazer aquela nossa prática de cantar e aí vamos exercitar isso que eu propus. Simplesmente entoe e ouça. O exercício é esse. Entoa e ouve. Parece simples, né? Mas nós somos seres de Kali Yuga super complicados. E não conseguimos entender um comando simples como esse. Então, nós vamos... todo mundo pode praticar, mesmo quem estiver realizando alguma atividade, não tem problema, simplesmente entoe. Eu vou fazer aqui no dedo, caso alguém não tenha Japamala, e vou fazer só um pouco, só para a gente exercitar mesmo, tá bom? Só para a gente fazer o exercício básico daquele alinhamento. Boa postura, boa audição, boa pronúncia, tá ok? Boa postura, boa audição, boa pronúncia. Então, nós vamos entoar, eu vou ficar aqui com o meu... Hoje eu vou ficar com o meu microfone ligado, só para a gente dar o tom. E a gente não precisa correr, a gente não está com pressa, ninguém está aqui contando, eu preciso acabar a minha volta, não é nada disso. Temos que, se a gente entoar um santo nome, eu tenho certeza que isso já é suficiente para a gente se liberar. Com certeza. Draupadi fez isso, Draupadi gritou o nome de Krishna e uma vez e Krishna apareceu para ela, Krishna supriu todas as suas necessidades, Krishna salvou. Então, basta um santo nome pleno de alma. Então, vamos estar isso, não importa 1000 vezes, 1728 vezes. Vamos treinar, suplicar com alma. Ok? Então, tranquilamente, eu vou dar o tom aqui. Eu acho que vamos um Mahamantra por exalação, tá bom? E aí a gente inspira, expira. Tranquilo, sereno, não temos pressa, tá bom? Pressa é outro problema de Kali Yuga, né? A gente está sempre com pressa. Não sei por quê, a gente está sempre com pressa, está sempre atrasado. Não temos pressa, ok? Então, boa postura, boa pronúncia, boa audição, boa e serena respiração. Inspira, expira. Inspira amplamente e damos início. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok. Completamos aqui a nossa mini volta. Tá? Eu falei isso, acho que em outro encontro também, né? Às vezes a gente não consegue, é muito difícil cantar todas as voltas, ou uma volta até nesse mindful, soulful japa. É difícil, é difícil. Mas eu tenho, às vezes, uma dica, né? Eu compartilho dicas. Eu não consigo estar nesse estado de atenção plena e alma plena, mas eu procuro dedicar pelo menos algumas. Algumas eu tento fazer em mindful e soulful, entende? Porque eu creio que isso tem muito valor. Krishna não está interessado em números, eu creio. Realmente eu creio que Krishna não está interessado em números. Realmente está interessado na nossa devoção, na nossa alma. Então, eu penso que é isso que importa para Krishna, né? Então, eu não consigo cantar 1728 vezes nesse estado de espírito, mas às vezes eu tento cantar nem que seja uma vez, porque eu creio muito que uma vez, se eu entoar o santo nome uma vez, em mindful, em soulful, com minha alma, com minha mente, isso tem um valor inestimável, eterno. E é isso que Krishna quer. Mas eu sou um defensor das regras, eu sou muito apegado às regras e eu sigo, eu gosto de seguir, eu gosto de cumprir o meu voto porque eu penso é melhor algo do que nada. Eu não consigo cantar 1728 vezes o Mahamantra pleno de alma, pleno de atenção, mas acho melhor cantar de qualquer maneira, vamos cantar. E isso também tem um valor. Pelo menos Cristo está vendo, nossa, pelo menos ele se esforça, né? Então, acho isso importante. Eu vou lembrar aqui agora, né? Eu estou pensando a gente intercalar um pouco japa e um pouco de leitura. Então, para esclarecer esse tema simples de apenas ouvir e cantar, que eu disse que é muito simples, orientação muito simples, mas que nós teimamos em complicar, problematizar, né? Nós todos doutorados, assim, nós queremos problematizar a questão, não é tão simples assim, temos que problematizar, porque nós somos muito complicados, realmente. Eu estou junto, né? Estamos juntos. Estou aí, irmão de vocês. Eu sou um ser barroco, complicado.
Então, eu preciso ficar me esclarecendo também. Então, eu vou ler algumas coisas que me ajudam, né, a lembrar disso, né, dessas instruções. Então, a primeira que eu vou lembrar é do nosso Namacharya, Srila Haridas Thakur. Srila Haridas Thakur foi considerado como o Namacharya, o mestre exemplar do Santo Nome, né? E é ele que fala que nós devemos cantar alto o Santo Nome. Tá? Porque eu estou aqui realmente enfatizando mesmo esse cantar alto. Hoje, especificamente, eu vou enfatizar o cantar alto. Sem nada contra o cantar murmurado ou meditativo, mas hoje eu quero enfatizar as passagens das Escrituras que nos aconselham também a cantar alto. Tá? O próprio Haridas Thakur dava o exemplo, né? Segundo dizem, ele cantava apenas 64 voltas em voz alta, 64 murmurada e 64 mentalizada, né? Então, ele deu o exemplo aí também de cantar em voz alta. Mas parece que antes da época de Haridas Thakur, a maioria das pessoas, os devotos, eles praticavam a entoação mental do mantra. E até hoje, né, existe muito esse desafio, né? Muitas pessoas do yoga vêm e falam: por que vocês ficam cantando o mantra alto? Não se deve cantar o mantra alto, o mantra é para ser murmurado ou mentalizado, como no caso do mantra Gayatri, por exemplo. E aí, certa vez um Brahmane arrogante criticou Haridas Thakur por cantar japa alto, em voz alta, né? Audível, né? Quer dizer, não é gritando também, não estou falando de cantar gritando, mas de cantar em tom audível. E Haridas, ele perguntou para Haridas: por que você canta tão alto? Que escritura o instrui a cantar alto? E aí Haridas humildemente respondeu: o principal efeito de cantar alto o nome de Deus é que ele purifica a alma 1000 vezes mais do que qualquer outra forma de adoração. Isso aqui está no Chaitanya Bhagavata, Adi Lila, capítulo 16, né? Em parte, Haridas Thakur continua, em algumas das escrituras, condena-se o cantar em voz alta dos santos nomes. Não, desculpe, em parte, alguma das escrituras condena-se o cantar em voz alta dos santos nomes. Ao contrário, há excelentes benefícios descritos em muitas passagens. Numa escritura disse que o cantar alto do santo nome do Senhor Krishna é 1000 vezes melhor do que o entoar silencioso. E o Brahmana cético exigiu: por que o resultado de cantar em voz alta é 1000 vezes melhor do que qualquer outro processo? Haridas respondeu: ó Brahmana, por favor, tente entender que quando qualquer entidade viva, seja ela um ser humano, um pássaro, uma fera, ouve o santo nome, cantado por um devoto puro, ela, ao deixar o corpo, vai diretamente ao mundo espiritual. O Bhagavatam afirma: ó Achyuta, qualquer um que cante teu nome purifica todos que ouvem seu cantar, bem como a ele próprio. Quem murmura o santo nome libera apenas a si mesmo. Mas quem canta em voz alta o nome do Senhor libera qualquer um que o ouça. Então, essa é a justificativa que Haridas Thakur dá para entoarmos o santo nome em voz audível, em tom audível, porque é um ato de compaixão, né? Se você entendeu aqui a mensagem, é um ato de compaixão para com todos os seres. Então, você aí com seus pets na sua casa, seu gato, seu cachorro, papagaio, passarinho, formigas, barata, rato, qualquer um que tiver aí por perto, todos eles vão se purificar. Bom, vem a resposta, a pergunta clássica: mas ele falou um devoto puro, tá? Bom, um devoto puro, ele é capaz de liberar o devoto, de liberar a entidade viva diretamente ao mundo espiritual. Provavelmente nós não vamos ter essa potência, mas alguma potência nós vamos ter e algum benefício aquela entidade viva vai ter. Então, cantar em voz alta é, além de tudo, um ato de compaixão
tá? E compaixão, ela é, na verdade, a raça mais elevada, né? Nós falamos muito em raças, nós gostamos muito de discorrer sobre as raças, as relações amorosas com Deus, e nós sabemos, nós conhecemos as raças, as 12 raças principais, mas existe uma raça, que é a raça do Senhor Chaitanya, que é o nosso fundador, digamos assim, né, desse movimento. E a raça do Senhor Chaitanya é a Audária raça. É uma raça que está acima de todas, né? Acima do amor conjugal, é a raça da compaixão. Então, essa é a raça do Senhor Chaitanya, né? Então, essa é a raça de todos os seus seguidores, né? Desde Chaitanya até agora, até Prabhupada e até essa missão de Prabhupada. Qual é a missão de Prabhupada? É a missão da compaixão, né? Então, essa é a nossa raça. E como funciona isso, né? Porque nós estamos muito interessados em ter uma raça com Cristo. Eu também estou, tá? Tudo que eu falo para vocês, eu também estou. Não estou falando de ninguém. Eu também quero ter uma raça com Krishna. Mas em Kali Yuga, especialmente, né? Esse é o processo que Chaitanya Mahaprabhu estabeleceu. Se eu me engajo na raça da compaixão, da missão de Prabhupada por todos os seres, isso vai atrair a compaixão de Krishna para comigo, para conosco, nós todos, entende? Como vamos atrair a compaixão de Krishna? Sendo compassivo com todos os seres. Então, nós queremos ter uma raça com Krishna, mas parece que o que Krishna quer mais da gente, né, que a qualificação que a gente precisa para se associar com Krishna, a qualidade mais nobre para se associar com Krishna é a compaixão. Ele mesmo é o recipiente da compaixão, como Chaitanya Mahaprabhu, entende? Então, essa é a importância disso, de cantarmos alto. Então, é tão básico, né? Cantar alto, que coisa básica, que coisa neófita. Talvez não, né? Talvez não. Talvez não seja tão neófito assim, né? Pode ser um ato de compaixão. Prabhupada mesmo deu um exemplo, né? Prabhupada também cantava em voz alta, e Haridas Thakur cantava em voz alta, tá bom? Então, acho que isso aqui é um ânimo para a gente cantar em voz alta. E não se... Embora eu realmente me defino como um simples neófito, eu não passo de um neófito, eu canto como um neófito, etc, etc. Porém, estamos seguindo os passos dos grandes acharyas, né? Então, eu não sou um poço de compaixão, mas estou seguindo os passos daquele que é um verdadeiro recipiente de compaixão. Então, é assim que funciona o processo. Tá bom? Vamos... Vocês querem mais um soulful japa aí? Vamos cantar mais um pouquinho? Entoar mais um pouco? Inspirados aí, né? Eu vou ler passagens que eu acho que me inspiram, né? Essas passagens me inspiram e eu quero compartilhar essa inspiração. Soprar em você, né? Inspirar significa soprar. Inspirá-los a cantar. Ok? Então, vamos mais uma mini volta, nossa mini volta aí. São 12 vezes aqui, pode ser no dedo também. Quem quiser contar no dedo, quem tiver ocupado, simplesmente entoa. Então, vamos lá, de novo. Inspira, expira. Boa postura. Boa audição. Boa pronúncia. Soulful, pleno de alma. Inspira.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok. Esse aqui é o sinal do nosso grupo, né? Nem os... Cada diferentes grupos têm seus sinais, né? Então, esse vai ser o nosso sinal, né? Completei minha mini volta. Os escoteiros, né? Cada um tem o seu sinal, né? Esse aqui vai ser o nosso sinal aqui. O dedo aqui dizendo que eu completei minha mini volta. Então, né? Hare, Hare, Hare. Eu sempre procuro iniciar minha japa assim, né? Mindful, Soulful, Hare. Pelo menos o primeiro, assim, para ver se... Pelo menos o primeiro e último, eu sempre me esforço. Pelo primeiro e último, né? Hare, Hare, Radharani. Suplicando por Radharani, quem sabe ela nos ouça, né? Alguma vez, que a gente cante com tanto amor, né? Que ela nos ouça. Então, a primeira e a última eu sempre me esforço bastante. Hare! Primeira, Hare! E o último, Hare! Prabhupada fala isso, né? Também escreveu essa poesia, né? Se não obtivermos a misericórdia de Shrimati Radharani, não vamos alcançar Krishna, não adianta. Então, nosso esforço, todo esforço de um Gaudiya Vaishnava é conquistar a misericórdia de Shrimati Radharani, que é o Senhor Chaitanya, que é essa missão de compaixão. Está aí tudo relacionado, né? Então, tudo tão simples, mas a gente precisa, né? Por isso que o Prabhupada escreveu 80 livros volumosos aí, só para nos esclarecer dessa questão tão simples. Então, vou intercalar prática e um pouco de leitura. Prabhupada é muito simples, né? Na sua explicação clássica sobre o Mahamantra, quando ele pisa no Ocidente, né? E logo depois que ele inicia o movimento dele, ele grava, né, uma explicação do que é esse Mahamantra. E ali
essa explicação é repleta, cada parágrafo dela é repleta de ensinamentos. A gente pode estudar isso a vida inteira. Eu vou só ler um trecho de um parágrafo que eu acho muito marcante sobre esse tema. Prabhupada diz, explicando o que é o Mahamantra: não há necessidade de compreender a linguagem do mantra, tampouco há alguma necessidade de especulação mental ou qualquer ajuste intelectual para cantar este mantra. Não é preciso entender a linguagem do mantra, não é preciso especular mentalmente, e não é preciso fazer ajustes intelectuais para cantar este mantra. Ele surge automaticamente do plano espiritual. A gente tem que entender essas coisas básicas. O Mahamantra, ele vem, Prabhupada fala, ele vem diretamente do extrato, ele fala do extrato da região espiritual. Ele é totalmente espiritual, tá cheio de versos falando isso. Nama Chintamani, Krishna's Nama. O nome de Krishna, ele é Chintamani, ele é espiritual. Abhinatuam Nama Namino, não tem diferença alguma entre o nome e Krishna. Não é algo do mundo material dual. É absolutamente Krishna mesmo. Como diz Chaitanya Mahaprabhu, com todas as suas Shaktis. Toda Shakti está lá no nome. Tudo isso está afirmado em diversas escrituras. Mas a gente é cético, né? A gente não acredita muito nessas coisas. Que não precisa nada, não precisa entender a linguagem, não precisa fazer ajuste mental, nem intelectual, coisa nenhuma. Basta entoar pleno de atenção, pleno de alma. Basta, Prabhupada dizia, simplesmente entoe e cante. É só isso. É só isso, mas isso para nós, como eu falei, é um baita de um exercício, até porque nós temos esse ceticismo. Como só isso? Não, não pode ser só isso. Então, a gente precisa entender essa filosofia. Olha, o Santo Nome é o próprio Krishna, não é diferente de Krishna. Todas as escrituras afirmam isso. E aí, nós temos alguns problemas, porque imediatamente nós entendemos, com a filosofia de Prabhupada, que nós não somos o corpo. Todo devoto sabe disso, fala isso, e até entende isso relativamente bem. Pode ser que não viva assim, né? Porque uma pessoa que realmente entendeu plenamente que ela não é o corpo, ela não pode mais continuar levando uma vida medíocre, como a gente normalmente leva. E quem realmente entendeu que não é o corpo, que é uma alma, pronto, acabou tudo. A vida material dele vai mudar radicalmente. Ela vai ser uma pessoa liberada em vida. E esse não é o nosso estado, né? A maioria de nós entende intelectualmente que não é o corpo, mas nós ainda temos identificações, várias identificações, né? Então, para nós isso é difícil. Mas nós temos um outro problema. A gente até entende intelectualmente que não é o corpo, mas a gente continua muito identificado com os nossos chitta-vrittis, com as nossas modificações mentais, né? Chitta-vritti em sânscrito é usado no Yoga Sutra, são os movimentos da nossa mente. Nossa mente fica, em sânscrito, vritti, vortex, deu vortex em português, um redemoinho. Nossa mente é um redemoinho. E a gente fica identificado com a mente. E mesmo que, por exemplo, às vezes você é uma pessoa inteligente, aí você se identifica com ela. Ah, tá vendo? Eu sou uma pessoa inteligente, então minha inteligência é minha alma. A gente fica sempre assim, pensando que a mente é a alma. Primeiro a gente pensa que o corpo é o nosso eu.
Aí, com um pouquinho de conhecimento, a gente sabe, não, esse corpo é temporário, todo mundo está vendo, todo mundo está sendo acometido pela morte, tá, todo mundo está partindo, então eu entendo que eu não sou esse corpo, mas a gente continua muito identificado com a mente. Ah, eu sou deprimido. Ah, eu sou muito eufórico. Ah, eu sou muito feliz. Ah, eu sou muito isso. Os estados da mente. Patanjali chama os Chitta Vritti. Tudo que a mente fica dizendo para você que ela é. Aí eu me identifico com aquilo. Ou então, eu me identifico com a minha inteligência. Ah, eu sou burro. E pior ainda quando a gente é inteligente, porque quando a gente é inteligente, a gente fala, uau, eu sou inteligente. Né? Então, a minha inteligência, mas nem o corpo, nem a mente, nem a inteligência ainda são a alma. A alma, sem dúvida, tem um corpo, tem uma mente, tem uma inteligência espiritual. Mas nós estamos situados numa situação marginal, né, em cima de um muro entre a matéria e espírito. Então, embora exista um corpo, uma mente e uma inteligência espiritual, nós estamos em cima do muro convivendo também com um corpo, uma mente e uma inteligência materiais. Então, nós estamos em cima do muro, né? Para cá tem a nossa contraparte espiritual, corpo, mente e espírito, corpo, mente, inteligência espiritual, e para cá a contraparte material, e nós estamos em cima do muro. Então, às vezes, o que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Meu corpo, minha mente, minha inteligência material ou espiritual? Então, é difícil saber isso. Por isso que o processo dado por Chaitanya Mahaprabhu, que se coaduna com todos os ensinamentos da filosofia védica, como Patanjali vai falar, cessa essa mente, para essa mente louca. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga quer dizer parar com o turbilhão da mente, de tudo que a sua mente fica falando para você. Para com isso, Patanjali fala. Yoga é parar com isso. Todo o processo de yoga, e Prabhupada fala que, nesse aspecto, todos os caminhos de yoga são iguais. Parar com esse turbilhão da mente, porque parando o turbilhão da mente, com o qual nos identificamos, e não só da mente, porque em sânscrito, Chitta quer dizer mente, inteligência e ego falso. Para com tudo isso, para com todo esse turbilhão, mente, inteligência e ego falso, que quando você parar com isso, Tadá avasta swarupe avastanam. Seu swarupa, sua forma espiritual vai despertar. Ela não desperta porque você está identificado com Chitta, mente, inteligência e ego falso. Se você conseguir refriá-los, imediatamente, seu swarupa, nossa forma eterna espiritual, ela desabrocha, ela se revela. E como que a gente faz isso? Cantando o Santo Nome. E aí a gente precisa parar, porque quando a gente canta o Santo Nome, eu sempre falo aqui, eu faço isso. Quantas vezes minha japa é uma sessão de planejamento administrativo? Eu canto Hare Krishna, aí eu penso, eu tenho que fazer tal coisa. Krishna, Krishna, eu vou fazer mais tal coisa, e depois, eu vou, Krishna, Krishna, e aí eu vou fazer isso. E aí, sempre assim, né? Sempre assim, uma sessão de planejamento. Não é isso. Tem que parar com isso. Para com isso. Cessa todo esse turbilhão que a mente fica propondo, né? A minha mente é louca mesmo, completamente louca. Você é um ser, sou tão infeliz, eu sou tão infeliz, minha vida é tão triste, minha vida sempre foi tão triste, eu sofri tanto. Ela fica falando para mim toda hora, o tempo inteiro, alguma coisa. E aí a gente se identifica com isso. Então a gente tem que parar. Para com isso. E o processo é
cante Hare Krishna. Simplesmente entoie o Mahamantra, ouça plenamente, ouça almamente, pleno de alma, tá? Literalmente, soulful em inglês é comovente, né? A tradução de soulful não é uma palavra inventada, né? Soulful existe em inglês, soulful quer dizer comovente, uma japa comovente, uma japa com emoção. Então, cante com emoção. Mas não precisa fazer, o que eu quero enfatizar é isso que o Prabhupada está falando, não precisa ajuste mental nem intelectual. Entregue-se simplesmente a ouvir e cantar, que é esse som que vai fazer a transformação. Porque eu mesmo, quando minha japa é boa, eu começo a divagar sobre o próprio processo da japa, ou das várias instruções sobre japa. Não é isso também. É entregar-se ao som. O som vai fazer a transformação. O Prabhupada está falando, não precisa ajuste intelectual, mental. É esse processo iógico. Para essa mente. Entregue-se ao cantar. Gente, eu volto e meia, eu volto para esse basicão. Eu volto e meia, eu volto para esse básico. É claro que eu quero experimentar raças, eu quero experimentar muita coisa, mas volta e meia eu volto lá para o meu básico, que é esse, simplesmente ouça e cante, né? Ouça o santo nome, entoe, e eu vejo, eu experimento a transformação dessa japa. Essa japa, ela é transformadora. Essa japa entregue plenamente a ouvir e entoar, ela é transformadora. Se você faz lá a sua prática, 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, dessa japa, esforçando-se plenamente por essa japa, plena de ouvir e entoar, ela é transformadora, porque a gente fica pensando que a gente tem que fazer ajustes mentais, intelectuais. Não tem que fazer. É o santo nome que transforma. Essa é a nossa entrega ao santo nome. É ele que transforma, não somos nós que fazemos. É ele que faz a mudança. E aí eu lembro de um verso que eu amo, né? O verso do início da aula do Bhagavatam. Shrimvatam Sokata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantaksto Hyabadani Vidunoti Suhrit Satam. Prabhupada costumava citar esse verso também para o santo nome. Prabhupada diz assim, a tradução desse verso é a seguinte, prestem bem atenção aí na tradução desse verso que está no 2º capítulo. Primeiro canto, 2º capítulo, verso 17. Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz. Isso foi marcante para mim, né? Ser veraz, nunca enganar, seja veraz. Acho que Krishna prefere uma pessoa que assume as suas fraquezas e falhas do que uma pessoa hipócrita que se faz passar por outra. Krishna diz literalmente, ele é Suhrit Satam. Ele é bem-querente do veraz, da pessoa veraz. Então, Krishna, que é Deus supremo, super-alma, no coração, bem-querente do devoto veraz, ele purifica, ele limpa os desejos materiais do coração do devoto. Krishna é quem faz isso. O santo nome é que faz isso, não sou eu que faço isso. A nossa mente, a nossa identificação, como eu falei com a nossa mente e inteligência, a gente pensa assim, não, se eu tiver uma mente extraordinária, se eu tiver uma inteligência extraordinária, eu vou fazer, eu vou acontecer. Esse não é o processo é que Krishna,
Ele purifica, ele limpa, vidunoti, ele limpa o coração do devoto. Ele limpa de todas as impurezas o coração do devoto. Que devoto? Outra qualidade, além de ser veraz. Daquele devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir sobre Krishna, ouvir o santo nome de Krishna, que é por si mesmo virtuoso quando adequadamente ouvido e cantado. Eu gosto demais desse verso, porque Bhakti Yoga é isso, Bhakti Yoga não somos nós. Lembre-se que Prabhupada falava, existe o processo da gata e existe o processo da macaca. Vocês estão lembrados dessa historinha que Prabhupada conta? Que é muito bonito, né? Bem interessante, a Adriana não conhece. Existem duas maneiras de carregar o filhote, o processo da gata e o processo da macaca. Prabhupada disse isso certa vez quando ele viu uma devota com um filhinho. Aí ele contou essa história. Existem duas maneiras de você carregar o filhote. O macaquinho, se alguém já viu, na Índia tem muito, ele se agarra nas costas da mãe e pula que nem doida, né? De galho em galho, e fica o filhote lá agarrado, às vezes mais de um, né? E ela pulando lá e para cá e tal. E ele tem que se agarrar muito para não cair. Já o processo da gata de carregar o filhote é que o filhote simplesmente ele não faz nada, ele se entrega e a gata ela pega o filhote pelo cangote e leva. E Prabhupada fala, essas são as duas formas, né, de carregar o filhote. E ele compara isso com o processo personalista e impersonalista. O impersonalista, ele precisa se agarrar à verdade absoluta e subir na verdade absoluta com muita dor, com muita dificuldade. Krishna fala, Klesho Dikatarastesham. Ele luta arduamente para alcançar o Brahman. Ele precisa lutar muito. Klesho Dikataras. É muito difícil, muito problemático. E aí Krishna fala, Prabhupada fala, que o processo personalista, o processo devocional, não. Eu me entrego. E Krishna faz de mim o que ele quiser. Não tem esforço. Ele leva você. Nossa dificuldade é essa, é se entregar. A gente tem muita dificuldade de se entregar, muito medo de se entregar para alguém, né? Mas esse é o processo de entrega. Então, eu advogaria aqui o processo de entrega ao santo nome. Entregue-se simplesmente ao santo nome. Para com todo Chitta Vritti, com toda turbilhão mental, intelectual e egóico. Para com isso. Quando isso vem na nossa mente, grita o santo nome. Eu só quero ouvir o santo nome. Isso que vai fazer a transformação. Isso faz a transformação. Como eu falei, Prabhupada faz esse desafio. Experimente. Faz uma semana essa prática. Não fique especulando mental e intelectualmente. Entregue-se ao santo nome. Simplesmente entregue-se a ouvir e entoar o santo nome. Isso é uma entrega. Eu tenho entendido muito esse cantar como uma entrega. Porque eu fico pensando assim, nossa, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que pagar isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu preciso organizar isso. Eu preciso mandar uma mensagem. Não tem que fazer nada. Eu não tenho que fazer mais nada além disso. Krishna garante, Yoga Kshema Vahami Aham, se você se entregar a mim, eu me encarrego de tudo para você. Eu te dou tudo que te falta e preservo tudo que você tem. Por que tanta preocupação em adquirir, em manter as coisas? Krishna fala, Nir Yoga Kshema, fala para Arjuna, Arjuna, não se preocupe com Yoga Kshema, aquisição e manutenção. Yoga Kshema Vahami Aham, eu levo para você tudo isso, Arjuna. Não se preocupe com isso. Então, esse tem sido o meu esforço na hora da japa, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso. Não!
Eu vou me entregar a Krishna, confiante plenamente. Krishna cuida. Krishna vai cuidar de tudo. Então, esse é o compartilhamento que eu teria a dizer para vocês hoje. Há inúmeras, tá? Eu estou lendo muito do meu livro mesmo. Do meu livro, não, desse livro que eu compilei, dessas instruções que eu compilei. E aqui tem muitas dessas instruções mesmo de Prabhupada na prática. Então, está repleto. Na verdade, 99% das instruções de Prabhupada são para que a gente cante e ouça bem e entoie alto o santo nome de Krishna e sem mais nenhuma... Deixa para especular depois, eu faço assim, né? Eu me canso tanto da minha mente, do meu Chitta Vritti, assim, ele me perturba tanto que eu faço assim, meu acordo com ele, ó, deixa eu cantar japa. Depois você está livre para o que você quiser, mas agora deixa eu cantar. Então, isso funciona bem, né? Porque depois eu saio bem melhor. E depois que todo mundo fica feliz, a mente fica feliz, a inteligência fica feliz, o ego fica feliz. Tá bom? Então, é isso. Meus irmãos de fé, só um compartilhamento de algumas coisas. Vamos lá, eu já estou recebendo aqui uma mensagem, deixa eu ver aqui, eu consigo ver aqui tudo, tá? Tá. Eu estou Obrigada, conseguindo ver o chat. Radhanata, por trazer essas inspirações para a gente, essas citações, essas grandes almas para a gente se inspirar. Muito obrigada. Lembra, depois tem que pagar, hein? No final todo mundo tem que pagar. Depois tem que fazer um depósito. Ó, tô brincando, tá? Me perdoem, se alguém não sabe, o que eu peço é que no final, por favor, me abençoem, né? Esse é o pagamento que eu peço. É a única coisa que eu quero, a única coisa que eu preciso é das suas bênçãos. Então, eu vou ler aqui o chat, vou ver se tem alguma coisa. Só tem uma colocação ali. A Adriana escreveu que aquele devoto do Soulful é Sri Madhu Pandita Dasa, é isso? Yes. Sim. Tá. Madhu Pandita Dasa. Eu só entrei no site dele essa semana e o Aniruddha me mandou, eu entrei e fiquei apaixonado, assim, uau. Na verdade, semana passada, quando a gente decidiu o título, né? Porque a única coisa que eu li dele foi isso, né? E aí eu tenho insistido, né? Eu mesmo, essa semana, tenho tentado praticar e eu tenho sentido realmente um resultado realmente muito bom. Tive um resultado muito bem. Melhor que remédio para depressão. Ai, que bom. Vamos lá, eu vou ler aqui. Então, tem o Sérgio, fez um comentário, né? Deixa eu ver. Deve ser bem gostosa essa coxinha de jaca. É uma pena que aqui não existe jaca por aqui. Deve ser lá no Japão, né? É porque tem... A Adriana está fazendo coxinha de jaca. Ela vai abrir uma grande empresa. Já existe uma, né? Mas está pensando em abrir outra aí. Uma exportadora de coxinha de jaca. A Rosângela fez um comentário legal aqui. Eu sou professora de História. Eu amo História, né? Praticamente só não fiz mesmo mais essa faculdade porque dá muito trabalho, né? Mas eu amo História. Hare Krishna, Thalita, eu que agradeço a oportunidade de ajudar de alguma forma, né? A Yamuna. E o dom da didática. A Yamuna fez comentário que eu tenho o dom da didática. Às Tem vezes, mesmo. eu acho que eu tenho mesmo. E, como eu falei, né? Vivo meus conflitos, né? Porque Deus me deu esse talento, um demônio, né? Com esse talento. Para nos Mas ensinar. vamos tentar, né? Ensinar. A Adriana fez aqui o comentário, Srimad Pandit Das, nome do devoto que fez essa proposta de Soulful Japa. Como eu disse, Soulful, provavelmente ele criou como um trocadilho de mindful, que está muito em moda, mas soulful é uma palavra que existe em inglês que quer dizer comovente, mas literalmente quer dizer, né, com alma, né? Pessoal, perguntas?
aí o Padre Maloti, eu tenho até medo, quando o Padre Maloti não faz perguntas, aí eu tenho medo. Porque o Padre Maloti é um grande praticante de japa. Então, não sei se eu vou poder responder, ele é muito mais elevado do que eu aqui, mas vou ver o que ele diz. Vou aprender com ele aqui. Parar com os turbilhões mentais está relacionado ao desapego que Krishna fala para Arjuna. Ou seja, temos de conhecer-nos para encontrar a origem dos turbilhões. Geralmente, o fundo é emocional, afetivo. Excelente comentário, né? Como eu fiz questão de deixar claro desde o início, eu não estou numa plataforma superior a ninguém aqui, estou na mesma plataforma que todos vocês, estamos todos no mesmo barco. E eu preciso. Por que que eu compilei um livro, né? Porque eu preciso me convencer, eu preciso me esclarecer, né? Eu preciso entender, eu preciso muito, mas o ápice é muito simples, né? Seguir a instrução simples de Prabhupada, né? Eu vou ver se eu acho aqui rapidinho uma outra que eu gosto muito de Prabhupada. Tem uma outra aqui que eu acho bem interessante Prabhupada falando. Certa vez um discípulo disse a Prabhupada que é muito difícil controlar a mente errante durante a japa. Em resposta, Prabhupada disse: qual é a utilidade de controlar a mente? Você tem que entoar e ouvir. Só isso. Você tem que entoar com a língua e ouvir o som. Só isso. Que tem isso a ver com a mente? Isso é uma fala de Prabhupada. É uma caminhada de Prabhupada, 3 de fevereiro de 1975. Mas nós somos assim, né? Nós, seres, talvez os ocidentais mais ainda. Nossa, ocidental é muito complicado. Eu que vou muito à Índia agora, eu vejo como o indiano tem uma mente, uma cabeça simples. E como nós temos uma cabeça complicada, meu Deus do céu, a cabeça ocidental ela é uma cabeça complicada. É um tita complicado. É muita mente, é muita inteligência, é muito ego, tudo muito complicado. Mas Prabhupada fala, gente, não sei que vocês tanto inventam, mas o que eu estou falando é simples. Entoa, pronuncia bem, e ouve, só isso. É muito difícil. Para nós é. Aí a gente precisa ficar se esclarecendo, precisa fazer grupo de apoio, assim, porque a gente é um ser complexo. É mais que complexo, né? A gente é um ser complicado de Kali Yuga. Tá? E aí a gente precisa de tudo isso, precisa resolver problemas emocionais, precisa problemas físicos, precisa tomar remédio, sim, precisa às vezes tomar remédio para depressão, sim, precisa de psicanalista, precisa, porque nós, é nosso karma, né? Nascemos num lugar que precisamos muito disso mesmo. Porém, apesar de tudo isso, estou aí, estamos juntos, como diz hoje, estou junto com vocês. Eu sou esse ser complicado aí. Porém, pelo menos na hora da minha japa, eu me esforço muito, simplesmente por isso. Até porque, para mim, não é de hoje, mais intensamente está sendo agora, mas é da minha vida. Eu não aguento a minha mente, a minha inteligência e meu ego. Eu mesmo não aguento eles. Eu mesmo não aguento, assim. Chegou a hora que eu não aguento mais. E aí, realmente, o meu refúgio é o Santo Nome, né? E aí nossa, eu dou um coice, sai para lá, para de me encher o saco. Depois você tem 22 horas para ser livre, mas agora, por 2 horas, me deixa em paz. Minha mente, minha inteligência, meu ego, me deixem em paz agora.
por favor, pelo menos 2 horas no dia. Depois, faz o que vocês quiserem, tá? Mas somos assim mesmo. Rosângela, gratidão infinita, a minha gratidão por vocês também. Precisamos muito dessas associações, seus depoimentos pessoais, dos textos também, assim nos fortalecemos. É verdade. Associação são coisas básicas da consciência de Cristo, e uma as mais básicas. Cantar bem, né? A essência de todos os conselhos segundo o Rupa Goswami. Cantar bem o santo nome de Krishna. Primeira essência. E a segunda, eu diria, é a associação dos devotos. Devotos que tenham afinidade, né? Devotos com que você se identifica, que você ama. Isso é o fundamento. Quem se apega a essas coisas está num bom caminho. Oh, meu irmão Ramananda, obrigado por sua presença. Adriana, qual o nome do seu livro? Aonde encontrar? Cadê a Adriana? A Adriana está lá trabalhando. Adriana, esse aqui é o livro. Cante Hare Krishna e seja feliz. Acho tão meigo isso de Prabhupada, né? Cante Hare Krishna e seja feliz. Minha esperança. Então, esse é o nome do livro e só encontra comigo mesmo. Só comigo. Eu deixei teu WhatsApp aí no chat, para quem não está no grupo. Obrigado. A Cida, gratidão por sua veracidade, por nos oferecer seus dons de forma compassiva e generosa. Tem uma colocação, peraí. Então, agora é a sua vez. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu vou desligar o meu microfone. Está cortando, Cida! Esse meu microfone está horrível, por isso que eu perguntei. Agora, está tudo bem? Agora melhor. Agradecimento por tudo, por todos, por vocês estarem aqui, pelo professor Adhanata estar dizendo com a sua alma, né? Não só como cantar a japa, mas como ser veraz, doar aquilo que ele tem de mais singular nele, que é a inteireza dele, a humildade, as virtudes. Isso sensibiliza muito, além dos livros, além do esforço dele, né, de falar, de se esforçar para nos dar tudo que ele tem, das conquistas, da inteireza, das fraquezas, das virtudes. Isso é altamente inspirador, nos anima bastante e nos fortalece também. Eu tenho vivido muito essa experiência, sabe, de achar que cantar japa, de ter tempo para investir num cantar, significa deixar os livros de lado, deixar as consultas, as pesquisas, para buscar mais sabedoria. Mas eu acho que tudo isso é compatível, né? A gente buscar o conhecimento, ouvir os santos nomes, ouvir e cantar os santos nomes, ouvir os livros sagrados, as pessoas que estão nos passando um conhecimento mais sublime, interagir com esses saberes. E eu percebi que quando eu vou fazer a japa, eu faço uma sessão com Krishna junto, assim, uma sessão do meu psicanalista espiritual. Eu faço uma lista do que eu estou precisando, das minhas dúvidas, das minhas fraquezas, e digo, olha, me ajuda porque não consigo caminhar mais, minha mente não dá conta. E quando o Radhanatha fala que ele cansa da mente dele, a minha me atropela, assim, é como se fosse ondas, me afoga. E eu me perco muito, assim, e fico tentando buscar quem sou eu, no fundo de mim, no mais assim íntimo da minha alma. Eu que tenho assim uma biblioteca em casa, procurando assim entender mais quem sou, o que vim fazer aqui,
para onde vou, qual o sentido da minha vida, da minha busca, dos meus dons, eu percebo que a japa está me dando respostas, quer dizer, intuitivamente, sabe? Quando eu me lanço com a minha inteireza e a minha sinceridade, as respostas vêm. Agora, o que eu fiz? Eu coloquei um livrinho do lado, quando eu estou cantando, para anotar as intuições espirituais, transcendentais. E assim, são coisas que eu não tenho em outro lugar. É só realmente a partir da conexão, sabe, com Krishna. E isso me faz com que eu também, durante o dia que eu não estou cantando, que eu canto muito pouco, eu estou em conexão, eu procuro estar e sinto assim aquilo que os místicos sentem, talvez os poetas, os escritores, estado de espírito de entrega e de percepção sublime, ou seja, ver Krishna em tudo. Em tudo, assim, uma comida que eu estou fazendo, a coisa do mindful mesmo, né? No ar que entra pela janela, numa abelha que chega, sabe? Então, assim, uma plantinha que está morrendo, ou tá linda, nos aromas, em tudo que eu faço. Enfim, sintetizar uma outra ordem. Ficou ruim de novo. Nada? Oi. Oi. Então, uma planta que morre, uma planta que está bonita, não deu para ouvir mais direito. E tudo que está no entorno, os fenômenos mais cotidianos e mais simples, a gente sente que está Deus ali, que está também dentro e fora. Então, assim, é uma harmonia, sabe? E, ao mesmo tempo, uma sensação de pequenez e de vontade de falar assim, ai, nossa, se eu morrer agora, que ótimo! Sabe? Assim, é difícil falar, mas eu estou achando tudo muito... A consciência de Krishna assim, é o meu despertar supremo, eu acho. Assim, a associação com os devotos, assim, a riqueza dos devotos, o que eles têm de belo, o tanto que eles evoluem e me ensinam, sabe? Aqui, né, com vocês, fora, às vezes pela internet, que a gente tem os canais, conversando com devotos, compartilhando ideias, compartilhando textos, e eu sinto assim, como eu estou me enriquecendo. Eu nunca fui tão feliz. Eu acho que é muito mais do que isso, mas um pouquinho que eu queria compartilhar. Cida, querida, muito obrigada por seu depoimento. Muito legal, fico feliz por você. Obrigada por você ser uma dessas pessoas. Por essas realizações que você está tendo. Muito legal. Obrigada, querida. Cida, eu não quis te interromper, eu não tenho certeza se o Radhanatha está aí, porque a fonte que ele estava caiu, só que tem um outro Robson. Não, eu estou aqui. Acho que ele está lá. Ah, beleza. Ah, que bom. Realmente, então ele estava aí. Quando a Cida começou a me elogiar, a Krishna cortou. A conexão não me deixou ouvir. Então, tá tudo certo. Mas depois eu consegui me conectar pelo celular. É isso aí, Cida. Prabhupada diz que os Vaishnavas só vão ser felizes quando todas as entidades vivas são felizes. Então, quando um devoto fica feliz, os devotos ficam felizes. Né? Nós somos uma rede mesmo. Só que agora eu entrei no celular, Yamuna, e aí eu estou vendo vocês, mas aí eu não tenho acesso ao chat. Eu parei lá na Cida. Se você pudesse continuar aí rapidinho. Eu continuo. Vai falando aí. Só um pouquinho aí que eu vou achar aqui. Lá na Cida. A Rosângela falou assim: muito bom saber que o senhor também sente esses conflitos, pois sinto muito essas verdadeiras guerras internas. Chega a ser cansativo. Você quer comentar?
Não, é isso. Eu acho importante que a gente não fale só da plataforma ideal, né? É importante falar da plataforma ideal, mas eu acho que também é importante que pessoas mais experientes, como eu, no caso, né? Não posso esconder esse fato, né? Afinal de contas, estou aí há 40 anos tentando, que a gente fale também da realidade, das dificuldades, senão fica parecendo assim, só eu tenho problemas, né? Quem mais tem problemas? E não é assim, é todos nós e toda a galera do Flamengo, do Corinthians, todo mundo tem problema, tá bom? E estamos Tá, juntos, claro. ok. Tem aqui um comentário do Sérgio. Muito agradecido pelo ensinamento de Haridas Thakur, recitarmos os santos nomes em voz alta, purificando nossa alma 1000 vezes. Vamos nos esforçar para sempre recitar, cantar em voz alta para o benefício de todos os seres. Muito bom, muito bom. Tá. Depois aqui eu só coloquei para a Adriana o teu WhatsApp, o nome do livro que você já mostrou, e também quero convidar aqui quem não está no grupo Gádia, se quiser entrar, é só me contatar, meu número está aí no chat. Tá. Andréia. Só fazer um pequeno comentário, se por acaso alguém quiser qualquer coisa aí de mim, entrar em contato e tudo, eu só devo mais acessível aí por cerca de uma semana, 10 dias no máximo, né? Porque aí eu vou fazer uma viagem longa e vou realmente estar bem, assim, com muito pouco acesso. Então, caso alguém queira falar alguma coisa, comentar alguma coisa, ou pedir algum livro, qualquer coisa, tem que ser a semana que vem, porque na outra semana aí eu vou estar um mês e meio fora e sem condições de dar atenção e realmente não vai ser possível, tá bom? Só um esclarecimento aí. Ok. Tem aqui a Andréia. Gratidão, muito bom ouvir sua veracidade. Suas colocações são inspiradoras, mas acima de tudo nos fortalecem. Padma, minhas reverências para a Guradanato e participantes. Reverências por seu esforço, sinceridade e humildade. Agradecido por tudo. Tenho que sair. Grande abraço. Jai, Padma. Obrigado, Padma. Sua presença é sempre uma honra. Sua presença é uma honra. Você já é doutorado no assunto. É isso aí. É o que temos, então, no chat, Danata. Então, podemos encerrar agradecendo enormemente, né? Como eu falei, não são vocês que estão só se beneficiando. Eu estou me beneficiando porque para dar aula eu me preparo, como todo professor, né? Eu preparo a aula, eu estudo, eu pesquiso. Nesse caso, eu exercito também aquilo que eu vou falar, né? Então, isso me ajuda, né? Eu aceito dar aula. Um dos motivos que eu disse que eu aceito dar aula não é porque eu dominei a matéria, é porque isso me ajuda a me esforçar mais também, entende? Então, eu me beneficio muito com a presença de vocês, de estarem aqui, tá bom? Então, por isso eu agradeço muito. É um ato de compaixão de vocês estarem aí. Tem devotos aqui que podiam, na verdade, podiam falar muito melhor do que eu, tem talvez experiências muito mais elevadas do que eu, mas estão aí, né, ouvindo e tudo. Então, isso é um ato de compaixão também, tá bom? Então, agradeço imensamente. Para concluir, eu vou fazer uma divulgação para caso alguém não saiba, e também vai ficar gravado aí. Eu vou viajar, como eu disse para vocês, e daí, quando eu voltar, em abril, nós vamos fazer um retiro de japa, que realmente é, de certa maneira, um projeto de vida meu. Eu acho que eu estou chegando aqui na minha terceira idade, e eu acho que a minha conclusão é que realmente esse é o meu caminho, né? Acho que o Santo Nome é o tema que eu mais aprecio e se eu olhar para trás na minha vida, eu acho que foi a minha principal prática. Eu fiz muita coisa, fiz de tudo, fiz
tradução, fiz muito serviço, já fiz todo tipo de serviço, já fiz todo tipo de coisa. Mas eu acho que o que eu mais me dediquei mesmo foi a essa prática. Desde o primeiro momento, quando eu encontrei esse movimento em 1981, eu já me apaixonei pela prática de japa. E aí a Charadeva diz que o nosso Dharma é aquilo que a gente não consegue abandonar. Então aí eu acho, bom, eu acho que esse é o meu Dharma mesmo, que isso é a coisa que eu mais gosto. Então me dedicar a isso é o meu projeto de vida agora, né? E eu escrevi o livro com essa intenção de que, escrevendo o livro, eu faria retiros, né, workshops. Então, eu quero fazer mais retiros, fazer mais workshops, me dedicar mais a isso. Inclusive, até já compartilhei aqui com o grupo de ter a faculdade do Santo Nome, a comunidade do Santo Nome. Realmente, eu tenho todos esses planos, né? E tá aí tudo que a gente todos os nossos planos de serviço devocional, eles já são aceitos por Cristo, né? Quer eu realize isso, quer não, o serviço já existe, né? Porque eu tenho esse desejo muito. Então, vocês todos estão convidados, vai ser um prazer. Quem quiser, puder participar desse retiro que nós vamos realizar na Semana Santa em Nova Gokula. A divulgação está toda lá nos grupos, né? No Índia Incrível, no Gadia, no Christian West, a divulgação está toda lá. É um prazer. E eu preciso fechar tudo isso essa semana. Como eu falei, depois eu vou ficar 1 mês e meio fora sem conexão. Então, quem quiser, essa semana também, a gente está aí. Já está, na verdade, ele vai acontecer. Já decidi que ele vai acontecer, já atingimos o número mínimo de pessoas. Quem tiver mais interesse, entre em contato conosco. Tá bom? Comigo, especialmente. Não vão lá perturbar a Yamuna, não, tá? É comigo mesmo. Pode escrever para mim. A Yamuna está de férias. Ah, Eu dei férias para ela hoje. Esse mês eu dei férias para ela. Então, quem quiser, me contacte, tá? Quem quiser saber mais informação do retiro, do grupo lá. Muito obrigado. Agora é pagamento, gente. Tem que pagar. Nata, eu só quero fazer uns comentários aí. Eu quero reforçar aí. Nós fizemos um retiro em agosto com a Nata e foi maravilhoso. Então, se vocês puderem aí, façam qualquer esforço para ir, porque é uma experiência que pode ser um divisor de águas na vida espiritual da gente. Então, acho que vale muito a pena, sabe, participar desses retiros presenciais, ainda mais num lugar tão especial como Nova Gokula, recomendo demais. Radhanata, antes de eu encerrar, a Tatiana levantou o braço, então eu queria que ela abrisse o microfone aí e falasse. Oi, oi! É só para falar oi para vocês. Eu estava trabalhando, home office, mas estava acompanhando, aí eu consegui parar, terminei o trabalho, consegui me concentrar só agora. Mas acompanhei vocês, depois eu vejo a gravação com calma. Um beijo. Sim, obrigada, Tati. Se tudo der certo, a gente vai disponibilizar aí a gravação. Tá bom, então. Tá bom. Então tá. E a Muna, como a gente tem um tempinho, eu gostaria de pedir que o Rodrigo falasse um pouco. É tão bom ouvi-lo. Mas depois de bom dia a todos, Hare Krishna. Bom dia. Eu falar o que? Imagina, muito obrigado só pela deferência, mas, nossa, o Radhanata é um doce, né? O Radhanata é um doce que anda e fala, né? Então, assim, que tem 2 pernas, 2 braços, né? Então, assim, mas imagina, não tenho nada que falar, não. Imagina, muito obrigado. Pessoalmente convidado, ele é um convidado de honra para o retiro. Vai ser como eu falei, seria mais do que um prazer, realmente uma honra pelo nosso retiro. Estou assim sempre convidando ele
E aproveito para ressaltar aqui que a presença dele também é extraordinária, se ele pudesse estar no retiro, porque eu sei o quanto ele é um bom devoto, o quanto ele gosta de japa, o quanto ele gosta de estudar e tudo isso. Só aproveitando o ensejo, então, né, da querida Cida que falou aí, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta, então, dentro do que você falou, né, porque, assim, a gente sabe, né, Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né, Namo Mahava Danyaya, né, assim, a encarnação mais misericordiosa. Então, assim, mas eu queria que você fizesse, por gentileza, então, Radhanata, um comentário com relação ao passatempo. Salvo engano, também estava presente Haridas Thakur, né, se não me falha a memória, e o senhor Nityananda, que proximamente, logo mais, teremos o aparecimento de Nityananda Prabhu, né? Com a salvação, né, de Jagai e Madai, né? Assim, porque você também falou muito dessa palavra, com muita doçura, da questão da misericórdia, da compaixão, e o senhor Nityananda foi lá e foi até agredido, né? E tudo, mas ele continuou, insistiu e salvou os dois, né? Então, assim, que se você pudesse, por gentileza, costurar tudo isso, né? A misericórdia, a compaixão e a salvação das almas caídas, né? Prabhupada, vou dizer apenas o que Prabhupada diz ali, né? Que fala que antes havia um ou outro Jagai e Madai. Agora a sociedade toda é composta por Jagai e Madais. Beberrões. O Jagai e Madai eram beberrões, né? Mulherengo, beberrão. Eram imprestáveis, né? E Prabhupada dizia, naquela época eram poucos. E hoje a sociedade está tomada por eles, né? E nós mesmos, né? Somos Jagais e Madais, né? Cheios dos nossos vícios e nossas contaminações e essas coisas todas, né? Mas Prabhupada, ele é tido também como há várias análises sobre Prabhupada e uma delas é que ele é realmente, ele tem a Shakti de Nityananda, né? Essa Shakti da compaixão, porque realmente o que ele fez é extraordinário, né? Assim, vir aqui para o Ocidente não é nada fácil. A gente vê como é difícil realmente. E a gente sabe historicamente, né, que os irmãos de Prabhupada já tinham vindo para o Ocidente, já tinham feito o nosso diagnóstico, né? Olha, lá, impossível. Eles são impossíveis, sem chance. Diagnóstico de pessoas abalizadas, né? Pessoas experientes, né? O diagnóstico deles é que nós ocidentais, isso em 1930, né? Na década de 30, e eu acho que de lá para cá as condições, os valores, a moral, a ética se deteriorou bastante, né? E o Prabhupada chegou meio que no fundo do poço da cultura ocidental, década de 60, assim, no fundo do poço mesmo, assim, onde todos os valores foram por água abaixo. E ainda assim, Prabhupada com a Shakti de Nityananda e o Santo Nome, né, fez toda essa transformação, né? Prabhupada acreditava tanto no Santo Nome, né? Tanto é que ele vai lá e canta. Porque realmente, gente, aqui nós nem temos pessoas muito inteligentes espiritualmente, né? Está cheio de gente doutorado aí, mas não é inteligência espiritual, é inteligência material. Então, assim, as pessoas nem conseguem entender, né? Quanta gente super intelectual não consegue entender nada assim de espiritual, não consegue nem entender a existência da alma de Deus. Então são coisas diametralmente opostas, né? Então isso é uma compaixão infinita de Prabhupada só no Santo Nome, né? Que acreditava tanto no Santo Nome e falou, olha, realmente só cantando mesmo. A única coisa que se pode fazer aqui para esse povo é cantar. E eu vejo assim, né? Eu não sou um indófilo assim que só amo a Índia, que não vejo defeitos na Índia. A Índia está cheia de defeitos. Realmente é cada vez mais o mundo se iguala. O mundo está já cada vez menos diferença entre Ocidente e Oriente. Mas ainda assim,
quando a gente vai num templo na Índia, e você vê lá nos templos lá de Prabhupada, da ISKCON, Prabhupada recebendo 50, 100 guirlandas de flores, e as deidades recebendo centenas de guirlandas de flores e presentes e tudo. E a gente fica aqui mendigando para os visitantes ajudarem com uma flor. Ai, traz uma florzinha para Krishna, traz uma coisinha. Assim, a gente fica mendigando, né? A gente faz uma cerimônia de Guru Puja aqui, não tem nenhuma flor para oferecer para Prabhupada. E na pobreza, né? Na nossa considerada, que a gente considera a miséria da Índia, as pessoas trazem dezenas e dezenas de guirlandas inteiras de flores naturais para o Prabhupada no templo. Então eu fico, nossa, como a gente está anos-luz, né? Que vale a nossa riqueza toda, que vale a nossa inteligência. A gente não tem um pingo de devoção, nem nós que nos rendemos aqui a esse processo e tudo. A gente vê que a gente não tem nem essa coisa básica, né? A gente não tem nem o básico. Por isso que eu insisto no básico, porque eu acho que nós somos muito neófitos mesmo e precisamos trabalhar no bem básico e cantar muito o santo nome. Bom, é isso, meu amigo, meu irmão. Espero te ver lá. Espero que você vá lá compartilhar sua compaixão conosco lá. Muito obrigado. Fica aí para você. Muito obrigado pelas palavras pela lição de moral, na verdade, né? Porque eu estava pensando aqui nos meus maus hábitos, realmente, né? Assim, a gente fica falando certas coisas, mas não varre o chão, né, em volta do templo. É verdade, é verdade. Obrigado. Não, tamo junto. Lembre-se sempre, tamo junto. O que eu falo é para ninguém. Gente, eu acho que se não tiver mais comentário, acho que está tudo bem. Então tá. Vamos aproveitar mais um pouquinho, mais 10 minutos. Não, só quero suas bênçãos. Eu não quero me despedir sem que vocês me paguem. Mandando bênçãos para mim, por favor. Preciso então, prepara o apartamento, porque vai inundar. Chuva de bênçãos. Entra no barco, que as bênçãos vão te alagar aí. A Rama Patni, é você que está aí em cima? Logo acima? Sim, é ela. Então, vamos ouvir um pouquinho ela. Como está você agora iniciada? Como é que está a Japa? Oi, Cida, querida. Tudo bom? Saudade de você. Também. Tá tudo bem. Continuo firme, cantando. Eu até postei agora, mas logo depois que você terminou de falar, agradecendo pelas suas palavras, né? Sempre tão inspiradoras, e me identifiquei muito com elas, né? E assim, estou aqui, estou no processo, estou no caminho e, como o professor diz, buscando associação com as pessoas com quem eu me identifico, estudando, lendo, e é sempre muito bom, né, estar com vocês nesse encontro mensal, é sempre uma inspiração muito grande. Então, eu só tenho a agradecer. Vocês é maravilhoso sempre. Obrigada. Acho que 2 devotos ficaram bem animados lá no retiro e foram até iniciados, né? Arama Paz e o Marcos, que eu não lembro agora. Mukunda Presta. Mukunda Presta, isso. Eles ficaram bem animados. A Adriana também saiu muito animada, né? Sempre me escreve também. Sim. Eu acho que todos aproveitaram muito esse retiro, sabe? Foi um momento muito especial. E que bom que agora já vai ter outro em abril, né? Muito bom. É abril, né? Eu ainda não sei se eu vou conseguir ir, mas eu vou fazer todo o possível. Que dia que era, Danata? Que ótimo. Vai sim. Sábado e domingo, na semana da Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Vai ser naqueles dias exatamente como a gente fez.
começa sexta à tarde e vai até domingo de manhã. Domingo. E como não tem... da outra vez, teve Prabhupada e Jamastami, o que a gente constatou que cria muita, assim, desconcentra um pouco, né? Porque tem uma festa tão grande que é difícil se concentrar na japa. Mas na Semana Santa não vai ter nada, não tem nenhum evento acontecendo. Então, assim, a ideia é a gente ficar esses 3 dias bem entregues à prática, bem focados lá. Eu acho que vai ser bastante efetivo ali, tá bom? Legal. Reitero meu convite. Realmente Obrigada. é um prazer que todos estejam lá. Tá bom? Vamos estar. Rodrigo vai dessa vez. E Pátini também. Caramba, Pátini. E todo mundo que estava com a gente, quem sabe, né? Estaremos a caravana de volta e ampliada agora. Vai ser maravilhoso. Eu queria ver vocês sempre, né? Todo retiro, anualmente, eu queria ver vocês lá, porque realmente aquele retiro foi realmente assim, a melhor experiência que eu já tive de grupo, sabe? Nunca tive uma outra experiência de grupo tão maravilhosa, assim, ali foi a própria mão da providência mesmo, assim, a providência levou as pessoas mais especiais para aquele retiro, nossa, porque foi um grupo inteiro de pessoas especiais, então eu queria muito que de novo todos vocês estivessem lá, porque aquele grupo realmente... A gente podia fazer assim um grupinho assim só nosso, né? Assim, ia ser perfeito. aquele grupo. Aí para entrar nesse grupo, não, vai ser difícil, hein? Quem quiser entrar depois no grupo vai ser bem difícil. Até porque a casa não cabe mais, né? Assim, o limite da casa é de 20 pessoas. Assim, o salão a gente faz o retiro só cabem 20 pessoas. Então, fica difícil, assim. E até porque japa é diferente, né? Japa precisa um pouco mais de reclusão, um pouco mais de concentração e tudo. Então, não dá para ter muita gente ali, né? Exatamente. Gente, de novo, ó, quem não pagou, faça o favor de pagar, hein? Eu estou vendo aqui. Professor. Danada, meu irmão, meu querido irmão, muito obrigada mais uma vez aí por sua dedicação, por toda a seu cuidado e carinho conosco aí para nos ajudar a melhorar nossa japa. Agradeço de coração, viu? E também a todos que vieram, prestigiaram, muito obrigada. Também quem não pôde vir, a gente vai disponibilizar a gravação. Lembrando que em fevereiro, excepcionalmente, o nosso encontro vai ser no segundo sábado. Por conta do carnaval, nós não vamos fazer no primeiro, tá? Vamos fazer no segundo, que será no dia 11 de fevereiro, tá? Assim que puder, eu vou disponibilizar a gravação e desejo para vocês um bom final de semana, um bom descanso aí para vocês. Tudo de bom aí, em consciência de Deus. Obrigada. Hare Krishna. Hare Krishna.